Todas as madrugadas nós temos o prazer de mostrar para você histórias de vidas de pessoas que estavam vivendo uma vida cinza, uma vida totalmente escura por conta da depressão. E no programa dessa madrugada hoje você vai conhecer a história da Bruna, que está aqui conosco, e ela vai contar para você o que aconteceu com ela, o que fez ela entrar em depressão. E eu queria que você prestasse bastante atenção. Você que estava aí trocando de canal e você parou nessa programação nessa madrugada, você tem vivido uma vida cinza, uma vida preto e branco, uma vida cheia de traumas. Ouça a história dela e entenda que se você fizer o que ela fez, você também vai mudar de vida. Bruna, bem-vinda ao programa Depressão Tem Cura. Bom dia, a gente está ao vivo. Dia. Eu queria que você contasse para mim e para as pessoas que estão te assistindo o que te levou a entrar em depressão. Pastor, primeiramente, não tinha muito essa palavra, né? Depressão. O que eu tinha eu sentia só uma angústia e não sabia o que era. Não estava ligada a nenhuma palavra específica. Depois, ao longo do tempo, foi desenvolvendo mais, né? Tendo mais pessoas, né? Com depressão e se conhecendo mais, né? Esse termo, depressão. Mas eu sentia bastante angústia, bastante vontade de morrer, né? Sentia também... eu era muito complexada, né? Com minha aparência. Comigo também, né? Achava que eu não era o suficiente. Buscava demais agradar as pessoas. E uma das coisas que me levou, né, a isso foi ir morar com os meus pais. Né? Toda criança tem o sonho de morar com os pais, né? Tá com o pai e a mãe ali e acha que aquilo vai ser perfeito. E não foi assim. A partir desse momento que eu fui morar com os meus pais, começou a pior fase da minha vida. Mas você morava com quem antes? Eu morava antes com minha avó, no caso. Cheguei a morar com minha avó, né? Mas anterior a isso, já nasci num lar desestruturado e minha mãe me deixava com muitas pessoas, com estranhos, né? Vou deixar aqui com você um pouco para me resolver uma coisa ali. Acabava passando meses, né? E com várias pessoas foi acontecendo isso. Eu fui passando, no caso, na casa de várias pessoas. E ao longo do tempo, quando eu vim, né, entender o que estava acontecendo ali comigo, eu me senti desprezada, né? Senti um desprezo, porque com as minhas irmãs não aconteceram assim. Elas foram criadas com os meus pais direitinho, né? E comigo não. Aí eu fui morar com minha avó, né? Até o registro de nascimento eu não tive ali no momento certo. Eu fui registrada quando minha outra irmã nasceu já com 4 anos. Então, teve aí um desdém, né? Não teve essa importância, né, que deveria ter. E com as minhas irmãs não foi assim, né? Então, eu me sentia rejeitada, eu me sentia ali descuidada, né? E quando eu fui morar com os meus pais, já numa fase um pouco mais avançada, no caso já com 7 anos, 7 para 8 anos, eu comecei a sentir ali a diferença de não ter sido criada com os pais. Você se sentia rejeitada? Me sentia rejeitada. Me sentia rejeitada e ali eu via várias brigas, eu vi muita confusão, né, num lar turbulento ali em casa. Eu comecei a ver vultos também. Eu fui abusada nesse período, né, e eu me senti muito mal, né? Eu passei ali a pior fase da minha vida mesmo. E nesse momento de abuso, eu cheguei a contar para minha mãe também. Chegou a ser feito um boletim de ocorrência no primeiro momento, mas depois não teve aquele apoio ali, aquela ajuda que eu deveria ter tido, né, nesse momento. E depois, com ameaças e tudo, foi retirado esse boletim de ocorrência. Você tinha quantos anos quando aconteceu tudo isso? Eu tinha 9 anos. 9 anos. 9 anos. Aí, quando eu cheguei a contar, eu já estava com 11 anos. Aí minha mãe chegou a presenciar também e chegou a ajudar no abuso também. Peraí, sua mãe ajudou... Chegou a ajudar no abuso. Ajudou o abusador abusador a abusar de você? Sim, senhor. Chegou a presenciar, chegou a me dar remédio para dormir também. Então, ali eu me senti
não tinha quem me protegesse, na verdade, né? Então, ali começou as tentativas de suicídio. Foram 9 tentativas no total. Você tentou suicídio 9 vezes? Sim, senhor. 9 vezes. Tentei atravessando na frente de carreta, na frente de carro, né? O que eu queria ali, para mim, a culpa era minha de tudo. Se eu não tivesse na família ali, se eu não tivesse nascido, não teria acontecido, né? Não teria acontecido isso tudo na minha família. Minha mãe não estaria sofrendo também, minhas irmãs. Então, eu tomei aquela culpa de tudo para mim. Aí eu tentei, né? Foi atravessando na frente de carreta, foi tentando me cortar também. Nunca consegui me cortar, né? Eu tentava furar minha barriga, tentava rasgar os meus pulsos, mas nunca consegui. Essas tentativas, essas 8 tentativas, não foi presenciado pelos meus familiares. Porém, a 9ª tentativa, sim, que eu cheguei a tomar 21 comprimidos taxa preta, que minha mãe fazia uso, né, e eu tive acesso. Aí eu peguei na bolsa dela e tomei esses 21 comprimidos. Porque, para mim, eu ia morrer e ia acabar o sofrimento, ia acabar a angústia, ia acabar, se acabasse a minha vida, ia acabar tudo. Esse era o pensamento que você tinha no auge da dor que você estava sofrendo. Porque você já vinha trazendo esses traumas, né? Uma criança com 9 anos abusada. Imagine você que está aí assistindo a gente. Se coloque no lugar da Bruna. Imagina, você sendo abusada, e aí você conta para sua mãe. Só que a sua mãe vai ajudar o abusador a abusar de você. Olha a situação que ela chegou. Acredito que você se sentia um lixo, né? Sim, senhor. Você tinha esses pensamentos negativos a seu próprio respeito? Tinha esses pensamentos. Para mim, eu não tive direito nem de... Porque minhas irmãs chegou a se entregar a qualquer um, né? A qualquer namorado, né? Mas eu não tive esse direito de escolher a minha primeira vez. Tiraram essa escolha de mim. Então, eu me sentia muito mal. Me sentia usada realmente, me sentia um lixo. Isso que eu sentia. E uma angústia levou imensa. você a viver constantemente pensando na morte? Sim, senhor. Constantemente pensando na morte, não conseguia dormir. Quando eu dormia, tinha muito pesadelo. Muito pesadelo. Eu sonhava com coisas me pegando, eu sonhava morrendo ali, de alguma forma, alguém querendo me atingir. Então, eu correndo de alguma coisa, então era um terror também dormir, não conseguia dormir. Quando eu conseguia esses cochilos, era já exausta de tanto ficar acordada, não dormia. Aí eu dormia de dia. Às vezes até em pé, tava querendo dormir ali, e eles não entendiam, né? Nossa, a Bruna dorme tanto. Mas de noite eu não conseguia dormir. Não conseguia, era um terror de noite. Você chegou a procurar ajuda médica, ir no psicólogo, alguém que chegou a tratar de você dessa parte clínica da depressão? Não, eu cheguei a ir no psicólogo na fase de boletim de ocorrência, né? Que como eu registrei o boletim de ocorrência, aí foi encaminhado para o psicólogo também, mas aí foi retirada a queixa devido a ameaças. Aí só nesse período, mas por depressão nunca cheguei a passar por psicólogo por conta desse motivo em si. Mas você tinha sintomas? Tinha sintomas. Desses sintomas que nós vamos colocar na televisão aí, quais desses você pode falar que você tinha? Choro excessivo, isolamento social, culpa também. Eu me sentia culpada por tudo aquilo, por toda aquela desestrutura da minha família. Desesperança, eu não tinha o porquê viver, não tinha vontade de viver. Não tinha motivos para sorrir também, né? Pensamento de suicídio era o tempo todo. E a cada dia que passa foi ficando mais difícil, né? Essa última tentativa de suicídio mesmo, foi já com 13 anos. Eu cheguei a conhecer o trabalho da igreja antes disso, porém eu não conseguia tanto entender quanto seguir as direções, né, que era passada. E eu acabei me afastando, né? Eu já nem estava direito, não conseguia confiar nas pessoas, eu tinha medo dos homens também. E medo das pessoas, né? Porque se as pessoas de dentro de casa, eu não conseguia confiar, não
não poderia me ajudar, que dirá as pessoas de fora. Para você ver, né? Quantas são as pessoas que estão vivendo isso que você está vivendo? A gente recebeu uma mensagem aqui de uma amiga que fala assim, olha, estou vendo o programa aqui e vi esse número, queria uma ajuda. Ela diz assim, estou com muita ansiedade, não consigo dormir. Tentei o suicídio há 5 dias atrás, não aguento mais. Se você está assim, você não aguenta mais, você não vê mais ânimo, você não vê mais cor na vida, olhe para esse número que vai aparecer na tela da sua televisão aí agora. É esse número que você vai salvar no teu telefone e enviar uma mensagem. Nesse momento, nós temos nesse instante 70 pessoas sendo atendidas, nesse instante aqui no nosso WhatsApp. 70 pessoas sendo atendidas. Você vai ser atendido também. Você pode ter certeza, porque há uma equipe nessa madrugada ao vivo, junto comigo aqui no programa, para receber a sua mensagem. É só você. Além dessa equipe que você vê na televisão, não é? Nós temos outra equipe espalhada por todo o Brasil, pronta para receber a sua mensagem. Não importa qual seja a sua situação, não. Por exemplo, a Bruna, ela teve aqui, a depressão dela iniciou na infância e foi piorando por conta dos traumas do abuso que você sofreu. Mas talvez você está aí assistindo a gente, a depressão começou com luto. Começou com a perda familiar, começou com um trauma que você sofreu na infância. Não foi um abuso, mas foi algo que aconteceu que marcou a sua vida. Ou alguém falou para você uma palavra e essa palavra negativa entrou dentro de você. Ou talvez você não sabe nem de onde veio essa depressão. Você não entende como começou. Você dormiu feliz, acordou triste. A gente está aqui para te ajudar. É só você salvar esse número, enviar uma mensagem para a gente que você vai ser atendido. Tá certo? 11 3573 3662. Prefira o WhatsApp nessa madrugada. Hoje eu queria que você preferisse o WhatsApp porque os telefones aqui estão tocando constantemente. Nós estamos atendendo a todos, mas eu quero que você envie uma mensagem no nosso WhatsApp. Principalmente você que está aí sofrendo e não sabe mais o que fazer. Qual foi o teu fundo de poço, Bruna? Pastor, meu fundo de poço foi depois da última tentativa de suicídio, né, que eu me afastei de vez, né, não conseguia estar nas reuniões e tudo. E o pensamento que eu tinha era que nem a morte me quer, nem me matar eu consigo. Então, ali eu lembrei, né? Ali eu lembrei que, já que eu não conseguia me matar, então eu tinha que resistir. Daquela situação eu não queria estar mais. E a situação que mais me marcou foi minha mãe ter presenciado, né, um dos abusos. Que ela chegou a me dar remédio para dormir, né? E ali eu vi que realmente que eu não tinha ninguém. Porque mesmo eu passando por abuso, tudo, falando com ela, né, não ajudava ali, não conseguia, né, me dar o suporte que eu precisava naquele momento, eu ainda confiava nela. E ali eu vi ela presenciando tudo e não fez nada. Pelo contrário, ainda ajudou. Eu pedindo socorro a ela e ela não fez nada. Então, dali eu lembrei de uma palavra. Lembrei de uma palavra das vezes que eu tive ali, né? Que eu consegui estar presente em uma das centrais de reuniões. Que foi que nenhum daqueles que chegasse até Deus seria lançado fora. Eu fui lançada fora pela minha mãe. Fui lançada fora pelos meus familiares, de uma certa forma, porque eles não me ajudaram. A maioria sabia, já falei com outras pessoas também, e ninguém me ajudou naquele momento. Mas ali eu abracei aquela palavra ali e a ajuda que Deus estava me dando. Eu vi como uma oportunidade ali e fui. Abracei e obedeci em tudo. Deixa eu fazer uma pergunta para você, Bruna. Você tinha mágoa da sua mãe? Da minha mãe não, mas da pessoa que me abusou, sim. Tinha muita mágoa. Tinha muita mágoa e às vezes que eu chegava a orar, eu não conseguia nem orar o Pai Nosso. Porque tem a parte lá que fala sobre a mágoa. E ali eu via, mas quando falava assim para perdoar, né, para Deus perdoar a gente, assim como a gente perdoa o outro, eu já pulava aquela parte. Ah, você pulava a oração do Pai Nosso? Pulava. Você não conseguia perdoar nem na oração do Pai Nosso? Não, senhor. Nem na oração do Pai Nosso. Aí quando eu voltei, né, e entendi, né, que quando a gente tem mágoa daquela pessoa, a gente coloca ela em primeiro lugar. Então, eu vi que aquela pessoa não merece o primeiro lugar. Porque em tudo a gente pensa nela. Se a pessoa vai estar lá, se
A gente não evita sorrir se a pessoa estiver perto, evita encostar perto, evita falar o nome, ou se outra pessoa tiver o mesmo nome também. Então, eu comecei a orar, eu pedi perdão para a pessoa também, pedi perdão pela mágoa que eu sentia, né? Não pela situação, né, que a pessoa que estava errada, mas... E hoje eu quero o bem dessa pessoa, né? Que ela venha encontrar o Senhor Jesus assim como eu encontrei. E a mensagem que você estava falando aí, que você ouviu, qual foi a palavra que você falou? Que nenhum daqueles que chegasse até Deus seria lançado fora. Isso fez a diferença na sua vida. Sim, Senhor. Você ouviu essa palavra. Eu ouvi essa palavra. E depois desse dia, o que começou a acontecer na sua vida? Depois desse dia, eu abracei. Eu falei assim, não, o Senhor Jesus não vai me jogar fora. Deus não vai me jogar fora. E eu fiz dele o meu pai, eu fiz dele a minha mãe, eu fiz dele meu tudo ali. E passei a viver para agradar ele, não as outras pessoas, não a minha mãe, não meus outros familiares, né? Não tive mais esse complexo, essa angústia, mas isso tudo mudou. A partir do momento que eu abracei essa palavra e passei a viver para Deus, não para as outras pessoas, né? Quer dizer, a sua vida ela mudou depois que você se entregou a essa palavra, Sim, Senhor. que é a palavra de Deus que fez toda a diferença na sua vida. Hoje você tem paz. Hoje eu tenho paz, hoje eu durmo, se deixar bastante. Hoje eu sou feliz também, hoje eu consigo sorrir, porque eu não conseguia sorrir. Eu me olhava, eu não conseguia tirar foto assim também, que também não tem muitas fotos, porque eu não conseguia sorrir. Esse aí é o seu esposo. Sim, Senhor. Hoje você é casada. Hoje eu sou casada, também não pensava em casar. É uma das coisas que eu tinha muito medo, né? Por questão do abuso. E eu casei, né? Graças a Deus. Eu vejo muita gente, às vezes até com mais idade, não casou ainda. E Deus me abençoou com uma coisa que eu nem estava preocupada, assim. Deus tem feito tanto por mim que eu nem consigo explicar, pastor. E o que você tem para falar para quem está te vendo agora, que talvez sofreu um abuso, ou tem pesquisado na internet como curar a depressão? Porque tem muita gente que está buscando ali uma forma de curar a dor da alma na internet. Conta para essa pessoa, eu queria que você olhasse nessa câmera aqui, o que ela tem que fazer para vencer tudo isso? Você que tem depressão, você que tem essa angústia, está passando uma situação difícil também, sofreu abuso também, teve traumas, né, na infância ou qualquer outra situação, sente essa angústia, sente vontade de morrer, experimenta essa palavra, faz prova dessa palavra, que eu tenho certeza que Deus vai te ouvir, né? Assim como Ele me curou, assim como Ele cuidou de tudo, Ele vai cuidar de você também. É isso aí. Deus cuidou de você, tem cuidado até hoje. Sim, Senhor. E vai cuidar de você também. O tema do programa de hoje é esse daí, ó, a cura para a depressão. Uma vez Jesus disse que aquele que vier a mim, de nenhum modo lançarei fora. E ele falou assim, aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais ele sentirá sede, porque dentro de si se fará uma fonte a jorrar. É o que aconteceu com ela. A fonte da cura para a depressão é o Espírito Santo. Não há remédio que vende na farmácia, não há comprimido, não há tratamento que a psicologia garanta a cura para a depressão. Mas o Espírito Santo, ele sim, ele pode te curar. O que você precisa? Se apegar a essa palavra que ela se apegou. Eu poderia muito bem ficar aqui falando, depressão tem cura, depressão tem cura. Mas o que adianta falar e não mostrar? Mas nós temos mostrado. Está aqui, ó, mais um depoimento, mais uma história de alguém que teve a experiência com a palavra de Deus e descobriu a cura para os traumas, porque você teve muitos traumas, né? Sim, Senhor. É só você se colocar no lugar dela. Imagine a sua mãe ajudar o abusador a abusar de você. Isso é muito grave. Isso é muito sério, né? Sim, Senhor. Olha a situação que ela viveu, mas ela venceu. Sem contar os outros traumas que ela sofreu na vida, mas ela superou. Talvez você vive uma vida que você nunca teve traumas, mas você tem depressão. Você tem dinheiro, mas o teu dinheiro não compra paz. Você tem dinheiro, mas o teu dinheiro não compra uma noite de sono tranquilo. Mas se você receber o Espírito Santo,
Se você tiver uma experiência com Deus, você vai ter paz e a sua vida vai mudar. Tá certo? O endereço para você vir aqui no templo é esse aí, ó, Avenida Celso Garcia, 605 no Brás. É de graça, você não precisa pagar nada. Talvez se tivesse que pagar, você pagaria, porque você está acostumado a gastar dinheiro. Você tem para pagar, mas você não precisa pagar nada aqui. É totalmente gratuito e você pode ter certeza que você vai ser atendida e você vai ser ajudado. Tá bom? Bruno, eu agradeço a sua participação aqui. Deus abençoe você, seu esposo, sua família. E a gente vai seguir com o programa Depressão Tem Cura. Quer falar mais alguma coisa? Pastor, teve uma situação também que eu tentei, né? Eu tentei com amizades, eu tentei com relacionamentos também, né? Só que nada disso ajudou. Nada disso supriu ali, que eu achava que era só o trauma. Era só os traumas familiares que me trazia depressão. Era só o que aconteceu ali comigo que me trazia essa tristeza, essa angústia dentro de mim. Mas não era só isso. Eu já estava assim por dentro, eu estava ferida. É como se eu vivesse aquela situação, aquele transtorno ali, tudo aquilo que eu passei, né? Aquele abuso, tudo aquilo dali, todos os dias. Toda vez que eu pensava, parecia que eu estava vivendo de novo aquilo dali. Então, a pessoa que sofreu ou passou por isso, ela não precisa mais se abraçar a isso. Ela pode abraçar a palavra de Deus, né? E decidir ter uma vida nova. A partir do momento que eu decidi, que eu consegui. Porque quando a pessoa não decide, ela não consegue nada. Porque eu tive o conhecimento da igreja, da palavra antes. Só que eu não confiei. Eu não decidi. De verdade. Só a partir do momento que eu decidi confiar, decidi crer, decidi buscar ajuda, que eu consegui vencer. Então tem que ter uma decisão da pessoa também. Porque, não pode só ficar assistindo a televisão. Não pode só ficar assistindo, vou tentar. Não é assim, é decidir de verdade. Quando ela decidir, ela consegue, né? E é isso que eu queria falar, pastor. Então, é isso aí, só depende de você. Ela fez a parte dela, pagou quanto? Não paguei nada, pastor. De graça? Não tinha nada, não paguei nada, pastor. Ninguém te cobrou nada? Ninguém me cobrou nada. É de graça? É de graça. Tá vendo? Não tem que pagar nada, é de graça. Só precisa vir aqui no templo ou na Universal mais próxima de você. Muito obrigado, tá? Sim, a gente vai seguir com o programa ao vivo.